gente vai fazer uma virada de cabeça. Para isso, a gente vai precisar da nossa primeira pose-chave, que a gente vai usar essa daqui, a nossa cabeça virada para esse lado, e a nossa segunda pose-chave, que daí eu vou ter a minha personagem ali virada para o outro lado. Vou diminuir um pouco a extensão, porque eu não vou usar tudo isso. Vou colocar aqui a nossa segunda pose-chave. Então, aqui eu vou fazendo a minha segunda pose-chave. Vou espelhar ali a cabecinha dela para ela estar olhando ali para o outro lado. Eu quero que ela esteja olhando para esse outro lado aqui com a barriguinha virada para cá, como se ela tivesse só virado a cabecinha mesmo. Então agora a gente tem a primeira pose e a segunda pose. Ela virada para um lado e para o outro lado. Ótimo. Então a próxima pose que a gente vai fazer é a nossa antecipação. Então eu vou fazer aqui uma antecipação, que ela vai jogar a cabecinha um pouquinho ali para cima. Quando a gente está animando com rig, a gente sempre vai mover um pouquinho cada uma das nossas pecinhas, para a gente ter uma plasticidade melhor ali do nosso personagem. Então, mesmo que seja pouquinho, a gente mexe cada uma das nossas pecinhas ali. Então, eu movi o meu narizinho, movi os olhos, movi ali as bochechinhas. E, inclusive, eu vou fazer um stretchzinho aqui também no corpinho da minha personagem. Pouca coisa, bem pouquinho, mas só para a gente ter essa maleabilidade ali na personagemzinha. Essa é a nossa primeira antecipação aqui. Opa, meu olho está mudando. Vamos ajeitar isso aqui. Quando eu animo no rig, eu vou sempre usar a minha peg geral. Não vou usar aqui a peg de cima, a master. Depois, se eu quiser colocar uma outra animação em cima da master só, ela não vai modificar a minha animação ali para baixo. Então, eu vou animar aqui com essa peg aberta, vou animar na minha peg geral. Aqui eu vou fazer agora a minha cabecinha virada para baixo, que essa vai ser a minha primeira pose ali de breakdown, né? Eu vou usar duas poses de breakdown para a gente ter ela ali mais próxima do que seria ela numa pose de meio ali, né? Então, como eu mencionei, vou sempre mover todas as minhas pecinhas. Então, eu gosto de fazer ali a minha cabecinha girando bem para baixo. Então, vou fazer ela ali, jogar todas as minhas pecinhas ali para baixo. Geralmente, quando a gente vira, a gente pisca o olho ou olha para baixo, né? Então, vou fazer ali a minha personagem piscando. Jogar um pouquinho o bracinho dela também para baixo. Vou dar um squashzinho aqui na minha personagem também. Dar uma amassadinha nela aqui, para ela ficar bem molinha. Depois as orelhas e o rabo a gente vai mexer separado ali no follow through. Aqui agora a gente já quer ter esses olhinhos aqui abertos. Então vou abrir aqui os meus olhinhos de novo. E essa pose aqui eu vou fazer aqui um outro breakdown, né? Vou favorecer agora a pose virada para esse outro lado. Então vou também fazer a mesma coisa, jogar ela ali para baixo, jogar aqui meu rostinho para o meio, jogar aqui a minha face ali para o meio também, mais para baixo, mais para o meio, minha cabecinha um pouquinho para baixo, todas as minhas pecinhas ali mais para baixo. E também deixar aqui o meu olhinho fechado, que ela ainda não vai ter aberto o meu olhinho. Que eu posso aproximar um pouco. Então assim a gente tem, por enquanto, a minha antecipação. Então aqui a gente antecipa, ela vira ali para baixo, muda aqui a cabecinha para o outro lado e levanta ali para cima. Aqui eu ainda quero uma acomodação, né, um overshoot. Então eu vou copiar esse último frame, colar ele mais para frente aqui. Esse daqui eu vou passar um pouquinho. Então ela tá voltando ali, ela tá indo para essa pose, ela vai passar um pouquinho dessa pose, vai tudo um pouquinho para cima ali, para a gente ter ali um overshoot, para a nossa personagem vai esticar um pouquinho ali. Também eu vou aplicar um stretch nela, bem pouquinho. Agora eu vou mexer um pouquinho o braço, para ele ficar um pouquinho mais molinho, né? Então aqui quando ela vem aqui nessa antecipação, eu vou jogar o bracinho um pouquinho para dentro do corpo. Ele também vai um pouquinho ali para cima. Então, para ela acompanhar aqui, né? Junto, o meu bracinho vai acompanhar. Aí aqui agora, ele pode ir um pouquinho para baixo e ele vai abrir. Como ele fechou um pouquinho na pose anterior, agora ele abre um pouquinho. Tá fechando um pouquinho. Aí aqui ela vai fechar mais um pouquinho esse braço. Fechar um pouquinho mais do que já tava. Vou levantar o bracinho um pouquinho. E aí ele volta ali para o lugar. Aqui a gente tem essa animação aqui. Vou fazer agora o follow through das orelhas. Ela antecipa, posso jogar ela um pouquinho ali para frente, para ela ter ali um follow through bem, a cabeça vai para um lado, ela vai para o outro. Aqui agora a cabeça desce, a orelha vai um pouquinho para cima. Bem pouca coisa, né, pessoal? Uma animação aqui bem sutil. Aqui eu não vou mexer. A cabeça vai para cima, a nossa orelha vai descer um pouquinho. Depois ela vai vir para esse lado e aí por último ela vai parar nessa última pose. Então eu vou marcar essa pose aqui de novo e aí aqui eu vou fazer ela vindo aqui um pouquinho mais para baixo. E agora o rabo. Então o rabo ali eu tenho esse
curve, vai estar aqui nessa posição, a antecipação. Aqui eu quero descer ele um pouquinho, tá fazendo assim na antecipação. Aqui ele pode subir um pouquinho assim como tá. Aqui ele vai descer um pouquinho mais. Depois ele vai subir e aí ele vai parar ali nesse lugarzinho que ele parou. A gente tem essa animação. Agora eu vou interpolar a minha animação, ela está em bloco, né? Agora eu vou interpolar a animação e criar aqui a velocidade da minha animação. A velocidade da minha animação eu gosto de criar ela ali puxando os keyframes. Então quando eu puxo esse keyframe para o meio aqui, eu vou estar fazendo uma aceleração. Então ela vai ficar mais lenta nesse começo aqui e mais rápida perto desse keyframe aqui. Então, é isso que eu quero. Vou puxar daí esse frame aqui para daí esse frame aqui tá mais próximo desse do que do outro aqui. Aqui a gente corta essa interpolação porque o computador não é capaz de interpolar ali para a gente, né? Porque a gente flipou. Então a gente vai cortar aqui esse ponto aqui. A gente simplesmente corta, é onde a gente vai ter aqui de um lado para o outro. A gente não tem in between desse um para esse outro. Então aqui a gente vai puxar ali para o finalzinho. Quero esse daqui mais próximo, esse meio aqui eu quero mais próximo desse daqui. Então eu vou puxar desse para cá. Aqui eu vou puxar desse para esse aqui e esse daqui está no final ali. Então eu vou fazer uma aceleração e desaceleração, né? Um in between mais próximo desse frame, que vai ser esse aqui que eu vou puxar para cá, e outro in between aqui que vai ser mais próximo desse. Então eu vou pegar e puxar esse daqui para cá. E o último ali que é o rabo e a orelha, puxar desse daqui para cá. Então aqui agora a gente só quebra ali em dois, e a gente vai ter a nossa animação ali do nosso personagem virando a cabeça interpolada ali, bem bonitinha, em dois. A gente ainda pode fazer mais um detalhezinho, que é usar aqui o nosso segundo olhinho ali dele, começando a fechar os olhos aqui para ficar mais suave e quando ele abrir também. Então, esse aqui, antes dele abrir inteiro, ele abre ali um pouquinho só, e aí depois ele vai abrir o olho inteiro ali nesse próximo frame. E assim a gente tem a animação de uma cabecinha virando.